Bom dia, meu querido aluno do Colégio BC, Benjamin Constant, né? Hoje, dia 1º de outubro, vamos a mais uma aula de Geografia, tá? Preparação aí para o Enem. Estou trabalhando com tópicos específicos com vocês. Na nossa aula passada, nós trabalhamos Oriente Médio. Nós vimos aí os principais temas do Oriente Médio. Eu deixei uma atividade no Forms para vocês, né? Essa atividade vai estar até amanhã ativa, tá bom? Vou fazer Então, agora. procurem fazer essa atividade, que na próxima aula a gente vai fazer a correção dela. E todas as atividades que eu passo para vocês, elas são avaliativas, tá, pessoal? Eu vou acumular, vai valer ponto no final, tá bom? Então, procurem fazer essas atividades, tá? Nós estamos hoje com poucos alunos, mas a aula vai ficar gravada e depois eu vou disponibilizar para esses alunos no nosso canal do YouTube, tá bom? Antes de a gente começar a aula, vamos só para os informes rápidos aqui para vocês. Nós tivemos uma reunião no colégio na terça-feira, por isso que eu não dei aula para vocês, né? Eu até mandei uma mensagem para vocês, tá? E foi uma reunião para resolver questões de retorno, né? Nosso retorno presencial, tá? Bom dia, Maria Eduarda, está chegando aí também, o André, né? Então, essa nossa reunião foi para tratar justamente dessas questões. Eu não estou abrindo... Bom dia, Maria Eduarda. Eu não estou abrindo a minha câmera para vocês, pessoal, para não ficar mais pesada a internet, tá bom? Porque Tá senão vocês ok. podem falhar o meu áudio, tá? Então, por isso que eu não abri a câmera aqui para vocês. Eu estou com problema de internet. Hoje tem 4 pessoas usando a internet aqui em casa. Aí fica muito pesado. Se eu abrir, vai ficar complicado. Vai cortar a voz. E aí vocês não vão me ouvir legal. Tá, então, pessoal, nós tivemos a reunião e nós estamos planejando esse retorno, tá? Vocês sabem que não pode todo mundo participar desse momento, desse primeiro momento, tá ok? Então, o retorno ele vai ser gradual. Fala, André, bom dia. E Então, aí, esse pessoal, retorno bom ele vai dia. ser gradual, né? Esse retorno ele vai ser gradual. Nós vamos estar estipulado primeiro 25% da turma, depois 50% e depois o retorno, né, de 100%, que eu não sei se vai acontecer isso. Nossas salas elas não são grandes, a nossa turma ela é grande de terceiro ano, vocês sabem disso, e aí eu não creio que vai retornar toda a turma para a sala. Então a gente está tentando criar aí uma solução para que tenha uma rotatividade, tá? E também verificar a situação de quem pode ficar em casa, assistir a aula remota, como vai ser essa aula remota, né? Como vai ser essa aula para quem vai ficar em casa. Né? Vai ser complicado, o professor está dando aula na escola e gravando a aula para quem está em casa, não vai ter como fazer isso. E depois o professor não vai ter horário, não vai ter momento para gravar essas aulas com vocês. Então a gente está tudo fazendo esse planejamento desse nosso retorno. Tá? Enquanto não ocorre o retorno, a gente vai tendo as nossas aulas aqui, né? Mesmo que a gente tenha 30, 40, porque pedagogicamente não é viável a gente ter mais de 1 hora de aula virtual. Tá? Vocês sabem que a aula virtual, a dinâmica é totalmente diferente da aula presencial. Né? Primeiro que o professor fica sentado o tempo todo, né, de frente com uma tela de computador, não tem aquela relação que a gente tem no dia a dia do presencial, então é muito diferente. Então, por isso que não é pedagogicamente viável a gente passar mais de 1 hora, né, de aula. Cansa vocês, cansa o professor, tá? E a relação ela não é a mesma, né? A interatividade ela não é a mesma do que numa aula presencial, tá? Existe interatividade, mas lógico que não é a mesma, tá bom? Então, na aula passada, nós trabalhamos, tá? Nós vimos aí a questão do Oriente Médio. Então, nós vimos o mais importante do Oriente Médio, nós conseguimos trabalhar, tá? Nós trabalhamos aí os conflitos entre árabes e israelenses, tá? Nós vimos aí a questão da formação do Estado de Israel, né? No que essa formação do Estado de Israel, essa formação do Estado de Israel, ela trouxe de problemas, né, para aquela região, tá?
Aí nós vimos os principais conflitos, que isso aí é o que é mais sempre exigido, né? Em provas seletivas, em processos seletivos, eles trabalham muito essa questão dos conflitos, né? Então, nós vimos os principais conflitos, tá? Na região do Oriente Médio. Então, nós vimos a questão das guerras, né? Das principais guerras depois da formação do Estado de Israel, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, né? Vimos aí a guerra a guerra Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, a Guerra da Independência, tá? Aí nós vimos aí as duas grandes facções do islamismo, os sunitas, os xiitas, tá? Essa parte todinha nós trabalhamos aí nessa questão aí de Oriente Médio. Aí os conflitos mais recentes que nós não vimos, né? Os conflitos mais recentes, né? A Guerra do Golfo, tá? Foi o momento em que os Estados Unidos ele ocupou, na verdade o Iraque ocupou o Kuwait, e os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque. Isso foi na década de 90, início da década de 90, né? O Iraque era governado pelo Saddam Hussein e os Estados Unidos, né, para retirar o Saddam Hussein, o Iraque do Kuwait, entrou em guerra que foi conhecida como a Guerra do Golfo. O Iraque, por sua vez, queria se apossar do Oriente Médio, queria se apossar, né, de uma região estratégica, tá, na produção de petróleo, que é aquela região ali. Ela é uma região estratégica, porque o Kuwait ele é rico em petróleo e ele tem saída para o Golfo Pérsico. O Iraque ela não tem saída para o mar. Então, se apossando do Kuwait, tá, o, o Iraque, além de ter, né, além de ter saída para o mar, ele iria se apossar de grandes reservas, tá? Grandes reservas de petróleo ali do Kuwait. Ia se tornar uma grande potência regional. E isso aí, pessoal, era muito importante para o Saddam Hussein, tá? Porque ia se apossar de grandes reservas de petróleo, ia se tornar uma grande potência regional dentro do Oriente Médio, ia ter muito mais dinheiro para comprar armas e para se lançar a corrida, né, nuclear, ao desenvolvimento, né, de armas nucleares, ok? Então, nós temos aí essa questão da Guerra do Golfo. Aí depois, né, os Estados Unidos ocupou o Iraque, já depois dos atentados de 11 de setembro, quando ele ocupou o Iraque, ele retira o poder do Saddam Hussein, ali do Iraque, prende o Saddam Hussein, né, leva para os Estados Unidos, inclusive, ele é enforcado, né, e os Estados Unidos ocupam o Iraque. Tá? Isso foi logo depois dos atentados de 11 de setembro, e os Estados Unidos mantêm essa ocupação, né, hoje com uma quantidade menor de militares, tá? Mas por quê? Por ser uma área estratégica de petróleo, ok? Beleza? E aí tudo isso nós vimos. Hoje nós vamos dar início ao continente asiático, vamos trabalhar o continente asiático mesmo sabendo, né, que o Oriente Médio é uma sub-região do continente asiático, mas a gente vai trabalhar o continente asiático em conjunto e depois pegar as principais regiões da Ásia para a gente estudar. Nós já vimos o Oriente Médio, depois vamos ver Japão, China e Índia. São 3 grandes áreas do continente asiático, tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui a minha tela, tá? E eu vou mostrar o continente asiático e a gente vai ver a questão da regionalização do continente asiático, que é muito importante, tá? Então, deixa eu primeiro aqui apresentar a tela para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo legal, né? Sim, professor. Sim, professor. Tá tranquilo, né? Sim, tá top o áudio. O áudio tá bom, né? Beleza. Então, olha lá, vocês estão vendo aí, né?
Estou mostrando para vocês a Ásia, né? O continente asiático, né? Então, você observa aqui, tá? Que nós temos alguns pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Alguns pontos importantes aqui do continente asiático. Aqui a gente tem a China, Índia, né? Aqui o Sudeste Asiático, aqui a região do Oriente Médio, aqui o Japão, tá? E a gente vai entender a questão, né? Esses pontos aqui que eu mostrei para vocês, eles retratam essas imagens aqui, ó, que são imagens do continente asiático, né? Você vê a Capadócia na região da Turquia, uma região na Turquia, né? Uma ponte aqui em Hong Kong que é uma região administrativa autônoma, né, especial da China. Você vê aqui o deserto, que a região é uma paisagem típica da Arábia Saudita. Aqui você vê a agricultura de jardinagem no Vietnã, né, que hoje ele é um tigre de segunda geração, mas que foi um país que na década de 70 viveu um intenso conflito que foi a Guerra do Vietnã, né? Foi o contexto da Guerra Fria, aquelas guerras indiretas, tá? E aqui a gente tem, tá, a regionalização, tá? Vamos ver aqui a regionalização do continente asiático, na verdade o mapa político do continente asiático, depois a gente vai ver o mapa de regionalização. A Ásia, pessoal, ela em função da sua grande extensão, né? O continente asiático ele é o maior continente em extensão territorial e é o maior continente em população. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 estão no continente asiático, tá? Os 2 países mais populosos do mundo estão no continente asiático, a China e a Índia, tá? Então, mais de um terço da população, 60% da população mundial está aí no continente asiático, né? E um terço da população está só em 2 países, que é China e Índia, né? Nós temos a Rússia, que é um país muito populoso, nós temos o Japão, que é um país muito populoso, também além da China e da Índia, né? São países de grande população. A Indonésia, tá? Então, são países muito populosos, tá? A gente tem aqui algumas regiões demarcadas aqui, né, no mapa, né? A gente tem aqui a região da Palestina, que nós já trabalhamos aí na questão do Oriente Médio, né? A gente tem aí, com destaque, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? A gente tem o número 2 aqui, a Jordânia, né? Esses pontinhos que aparecem no mapa aí, tá? Aí a gente tem aqui o 3, o Kuwait, bem aqui, né, o Kuwait. Lembra que eu falei para vocês, o Iraque, ele invadiu o Kuwait, que é esse país bem pequeno aqui, para ter acesso a essa região aqui, que é o Golfo Pérsico, né? E se apossar das reservas de petróleo do Kuwait. Aí a gente tem aqui o Catar, né? A gente tem o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, né? Que são países aqui margeados pelo Golfo Pérsico. Isso aqui é o Golfo Pérsico, né? Aqui você tem o Mar Vermelho, bem aqui você tem o Canal de Suez e aqui o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo fica entre a África, entre a Ásia e a Europa. Então, olha a importância que ele tem estrategicamente, né? Ele liga 3 áreas muito importantes no Mar Mediterrâneo, né? Ele hoje é conhecido muito como o Mar da Imigração, né? Muita gente tenta atravessar de maneira ilegal, né, o Mar Mediterrâneo, né, para entrar na Europa, para os países da Europa, principalmente pessoas que saem daqui da África, né, das partes pobres da África, e vêm para cá, para o norte da África, para tentar atravessar o Mar Mediterrâneo, e aquelas pessoas que têm fugido aqui das áreas, né, conflituosas aqui do Oriente Médio, principalmente aqui da Síria, que viveu alguns meses atrás, alguns meses atrás, viveu uma violenta guerra civil, né, entre as tropas do governo de Bashar al-Assad, e o Estado Islâmico, né, um grupo terrorista. Só um minutinho, deixa eu ver que alguém está querendo entrar. O André, beleza. André Felipe, né? Tá. Então, as tropas aí do governo, né, e o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, ok?
Então, a gente tem aqui um mapa político da Ásia, muito interessante vocês analisarem esse mapa político, tá? Nessa região nós temos o Tajiquistão, que é um país pertencente à Ásia Central, né? Aí a gente tem aqui, né, o Butão, tá? Um país bem pequeno, próximo à China, tá? Temos Bangladesh, que é um país muito populoso também, entre a Índia, próximo da Índia aí. Aí temos Singapura para cá, tá? Para cá, para o Sudeste Asiático. Singapura, que é um tigre asiático, tá ok? Aí, de onde vem esse nome Ásia, né? Esse nome Ásia, ele, né? Essa denominação Ásia, né? A Ásia e a Oceania não são continentes próximos apenas na geografia, né? As divindades que têm esse nome também são parentes. Oceano, deus dos rios, deu origem à Oceania, a Oceama, e sua filha a Ásia, né? Mãe das fontes e rios do continente. Isso aí é só para a gente entender um pouco da etimologia da palavra, né? Esses continentes, Ásia, África e Oceania, Ásia, África e Europa, desculpem, faziam parte do antigo Velho Mundo, né? América, Novo Mundo, Oceania, Novíssimo Mundo, né? Aquela divisão de Velho, Novo e Novíssimo Mundo, tá? Aqui a gente tem um pouco dos aspectos gerais do continente asiático, né? Lembrando que o continente asiático, ele sofre influência aqui de placas tectônicas, né? Principalmente aqui na região do Círculo de Fogo do Pacífico, onde está Japão, né? Principalmente. Aí você tem 3 grandes placas tectônicas, né? E o resultado disso é que essa região aqui é uma região de instabilidade geotectônica. O Japão, onde sofre muitos terremotos, né? Durante o ano, aí você tem tsunami nessa região, nessas regiões aí das Filipinas, né, das ilhas próximas aí. Pessoal, desculpe a martelada aí, é porque minha irmã, que é minha vizinha, está em construção, tá bom? Aí você tem aqui essa região, ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, justamente por você ter essas placas aqui, ó, placa eurasiana, né, a placa indiana, a placa filipina. Essas placas, elas estão em constante choque, e isso dá como resultado a intensa quantidade de terremotos, né? Está numa região de instabilidade geotectônico, né? Então, em função disso, você tem intensa, aonde você tem placas tectônicas como essas aqui, ó, tá vendo esses pontinhos vermelhos entre as placas? São pontinhos de choque entre placas tectônicas. Aonde você tem placas que se chocam, você vai ter formações montanhosas, você vai ter formação de vulcões, você vai ter terremotos, você vai ter tsunami, tá bom? Olhando esse mapa de placas tectônicas, eu vou só fazer uma perguntinha para vocês, só para ver se vocês estão bem atentos aí, ó. Olhando esse mapa de placas tectônicas, o Brasil está bem aqui, ó. Ele corre o risco de sofrer terremotos? Sei muito bem, professor. Não de uma maneira tão forte, professor. Não diretamente, mas ele sente o abalo em outro lugar. Eu acho que não, professor, porque não, olha, essa linha. Professor, esses que estão aqui de linha, essa linha preta seriam os onde poderiam ocorrer, certo? Então, acho que o Brasil, vulgo para onde eu moro, acho que não, né? Acho difícil, está longe. Não. Observe que o Brasil ele está distante das linhas das. Olha, o planeta é como se fosse um ovo quebrado em várias partes. Um ovo cozido. Então, a casca seria a litosfera quebrada em vários pedaços, como se fossem esses pedaços aqui das placas tectônicas. Ó. Tá vendo aqui? Isso são as placas tectônicas. Então, nessas áreas de contato de placas, ó, nessas bordas das placas, é que você vai ter ocorrência de terremotos, aonde você tem placas que se chocam. Então, o Brasil, né, o Brasil está distante de áreas de choque de placas. Então, dificilmente nós vamos ter aqui terremotos,
tá? Ah, professor, mas tem tremor. Sim, quando o terremoto é próximo do Brasil e a extensão do terremoto é muito grande, lógico que o Brasil vai sentir, né? Mas muitas das vezes não são as pessoas que sentem, são aparelhos, como, por exemplo, o sismógrafo, tá? Agora, olha aqui o Japão. O Japão está numa área de contato de placas, tá? Estão numa área de contato. Então, aqui você tem, né, o choque de placa, que você tem a formação de montanha, você tem terremoto. Então, aqueles países que estão mais próximos dessa linha de contato aqui, eu estou mostrando com o meu mouse para vocês, tá? Com a setinha, são países que estão mais, ó, aqui na América do Sul, ó, os países aqui, o Chile, por exemplo, né? O Chile, o Peru, eles estão mais acessíveis à ocorrência de terremotos, porque estão próximos de placas tectônicas, tá ok? O Lucas está chegando aí, tá? E aí, se você for observar, né, que pela questão de zonas climáticas, né, grande parte do território asiático está na zona temperada do norte e na zona polar, né? Grande parte do território da Rússia aqui, ó, está na zona polar. Se ele está na zona polar, ele vai apresentar climas frios, né? Aqui tu tens a localização do continente asiático, né? Observe que o continente asiático, ele está, tá? Ó, você tem aqui a Ásia, ó. Ele está totalmente, né, no hemisfério oriental, ou seja, a leste. Essa linha aqui, vamos lembrar, que linha é essa aqui? Essa linha vertical que está a 0 grau, ela é chamada de... Hein? Bora relembrar isso professor. aí? Não lembro não, professor. Greenwich. Lembra? Linha de Greenwich, ó. Greenwich, que vai de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste, diga. A última questão que o senhor passou daquele trabalho tá top. Eu fiquei na dúvida aqui. Oi. Tá top essa questão. A gente vai corrigir ela. Eu vou fazer uma gravação, uma aula gravada, que foi a aula que eu não dei para vocês terça-feira. Eu vou gravar, que é a correção desse exercício, e vou jogar para vocês no YouTube, para vocês acessarem, viu? Eu vou integrar. Eu vou mandar para o senhor, né? Tomara que eu não erre. Tá. É só colocar o nome e enviar no final. Então, tu observa que a Ásia está totalmente no hemisfério oriental, ou seja, a leste, né? Está acima do Equador, então grande parte do seu território está no hemisfério norte, tá? Então está no hemisfério oriental norte, tá? Grande parte do território, tá? Observe que aqui você tem o Equador e aqui o meridiano de Greenwich. Acima do Equador é norte, ao lado do Equador é leste, tá bom? Os limites do continente asiático. Ao norte, a gente tem o Oceano Ártico, ao sul, o Oceano Índico, a leste, o Oceano Pacífico, e a oeste, esse lado aqui, oeste, lembre disso, tá? Oeste, a gente tem os Montes Urais, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e o Canal de Suez, que separam a Europa do oeste, tá? É todos esses pontos aqui, tá bom? São os limites geográficos, tá? E aqui a gente tem a regionalização do continente asiático, tá, pessoal? Por que é necessário se fazer essa regionalização? Porque o continente asiático ele é muito extenso e ele é muito cheio de diferenças, né? De paisagens, economia, cultura, idioma, religião. Então, você tem aí várias paisagens, você tem países ricos, países pobres, países de elevada tecnologia. Em função disso, se divide a Ásia, em, tá, 6 grandes regiões. A gente tem a Ásia Setentrional, ou o norte da Ásia, que é aqui, ó. Basicamente, a Ásia Setentrional é a Rússia, tá? A gente tem a Ásia Central, que é formada pelos países que têm uma terminação estão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, fazem parte da Ásia Central. A gente tem
a Ásia Meridional ou Sul da Ásia, que é esses dois países, além da Índia, melhor dizendo, tem o Paquistão, o Bangladesh, tá? Nós temos o Sudeste Asiático, aí você tem os tigres asiáticos, aí a Indonésia, Singapura, tá? Nós temos aqui o Extremo Oriente ou Leste da Ásia, que é a China e o Japão, a Coreia, tá? Fazem parte do Extremo Oriente ou Leste da Ásia. E o Oriente Médio ou Oeste da Ásia. O Oriente Médio que nós estudamos, que é a parte do continente, né, formado por aqueles países, né, que experimentam até hoje muitos problemas, muitos conflitos. Aí você tem a Arábia Saudita, você tem Iraque, Irã, Kuwait, etc. São os países aqui do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele faz parte do continente asiático, tá? Rússia, ela tem uma parte tanto no continente asiático quanto no continente europeu, tá? Índia é Ásia, China é Ásia, Japão é Ásia, tudo é continente asiático, que nós fazemos essa divisão, tá? Então, dentre as características gerais que a gente pode estar destacando no continente asiático está a questão, né, da sua população, né, é o maior continente em extensão territorial, em tamanho, também é o mais populoso, possui uma grande diversidade étnica. O que quer dizer isso? Grande diversidade de grupos étnicos. Aí você tem russos, chineses, japoneses, indianos, tá? É berço das principais religiões, ou seja, as 3 grandes religiões monoteístas surgiram no continente asiático, né? Então, tem seus símbolos no continente asiático. Quais são essas 3 religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas são as 3 grandes religiões monoteístas. Tá? Além dessas religiões, outras religiões são professadas na Ásia, né? O budismo é muito professado na Índia, né? O shintoísmo, o confucionismo, né? Então, várias outras religiões, além dessas 3. Tá? É o continente onde existe o ponto mais alto do mundo, que é o Himalaia, né? A Cordilheira do Himalaia. Possui grande estabilidade tectônica devido à sua localização, né? Nós vimos no mapa anterior das placas tectônicas, tá? É formado por 45 países e possui uma grande diversidade climática, né? Você tem desde o clima polar até o clima desértico. Por que tem essa grande diversidade climática? Porque é um continente muito extenso, né? Vai ter vários fatores que vão influenciar a altitude, né, continentalidade, né, latitude, etc. Tá? E os destaques é na região de Círculo de Fogo do Pacífico, onde acontecem os grandes terremotos, no deserto de Gobi, na China, e a Cordilheira do Himalaia, né, entre a Índia e a China, onde estão presentes as maiores altitudes do planeta. Tá? No que diz respeito ao aspecto econômico, as maiores reservas de petróleo estão no continente asiático, principalmente aqui, ó, no Oriente Médio e na Rússia, são grandes produtores de petróleo. Tá? Você tem os tigres asiáticos aqui, né? Taiwan, Coreia do Sul, né? Singapura, tá? Hong Kong, que são grandes potências industriais. Nós temos o Japão, que tem uma economia muito forte também, é um país industrializado, um país desenvolvido. Nós temos a China, que é a segunda maior economia do mundo, tá? É um país de grande capacidade tecnológica, grande produção industrial, e a Índia, que vem crescendo muito também nos últimos anos, faz parte dos BRICS, né? Dos famosos dos países industrializados, né? BRICS, os países emergentes mais industrializados, né? A gente tem aqui o mapa político, ó. Ásia setentrional é a Rússia, né? Ásia Central, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, né? Quirguistão, Tajiquistão é a Ásia Central. Extremo Oriente, olha, China, Mongólia, Japão, é Extremo Oriente, Coreia, tá? Sudeste Asiático, ó, você vai ter Tailândia, Vietnã, Indonésia, Filipinas, né? Ásia Meridional, ó, aqui, ó, você vai ter Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, tá? Oriente Médio está aqui, né? Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iêmen, etc. Então, essa é a regionalização do
continente asiático. Tá? Aqui a gente tem algumas paisagens típicas do continente asiático, né? Os Montes Urais, que separa, né? Os Montes Urais, ele é a montanha que separa, é a cadeia montanhosa que separa a Rússia da Europa, né? Você tem aí, né, a parte europeia da Rússia, da parte asiática. Lembra que eu falei para vocês, a Rússia ela está presente em 2 continentes, Europa e Ásia. O que separa a Rússia asiática da Rússia europeia são os Montes Urais. Aqui você tem o Mar Cáspio, que também separa as porções europeia e asiática, separa a Ásia e a Europa. Aqui a gente tem o Mar Negro, né, e o Mar Mediterrâneo, aqui é o Estreito de Bósforo, né, onde está aí a cidade turca, né, a cidade turca de Istambul. A Istambul é uma cidade turca que está na Europa, né, é um pedacinho da Turquia na Europa. A Turquia é um país que está presente em 2 continentes, na Europa e na Ásia. Um pedacinho da Turquia está na Europa, que é Istambul, que é uma parte da Turquia que é muito diferente do restante, justamente pela sua proximidade, pela sua localização geográfica, né, no continente europeu. Tá? Aqui você tem já a Indonésia, né, na Indonésia, Papua Nova Guiné, que é uma ilha muito... Você tem aí, né, faz fronteira com a Oceania, é muito procurado pelo turismo. Aqui tu tens o Mar Vermelho, né, que o Mar Vermelho ele se une ao mar, ao norte, ao mar Mediterrâneo, e o que faz essa união é o Canal de Suez. Ó. Esse Canal de Suez ele liga o Mar Vermelho e o mar Mediterrâneo. Por esse canal aqui, que é controlado pelo Egito, passam várias embarcações, navios de petróleo. Tá? Isso aqui no mapa é bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês isso no mapa. Isso no mapa é bem aqui, ó. Tá? É o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Entenderam? É essa imagem aqui. Entenderam? Tá dando para... Tá? Aqui é o mapa físico do continente asiático. Você vai ver que predomina na Ásia, né, os planaltos, né, com destaque aqui para o Planalto Siberiano, tá? Na Rússia, o Planalto da Arábia, o Planalto do Irã, o Planalto do Deccan, né, que fica aqui na Índia. Aqui você tem o Himalaia, é onde estão as maiores altitudes, né, do continente asiático e também do mundo, né? Você tem aí grandes altitudes, o Planalto do Tibete. Aqui você tem o deserto de Taklamakan, que fica na China, o deserto de Gobi na China também, tá? Então dá para a gente observar que predomina o quê? Planaltos no continente asiático. As planícies, elas estão localizadas nas bordas do continente e em áreas banhadas por grandes rios, né? Então, as áreas planas, que são aquelas áreas de baixa altitude, né, que você não tem montanha, você não tem planalto, você tem áreas planas, elas estão justamente nas bordas e junto aos grandes rios. Se você observar, ó, quais são as áreas planas? Tá aqui no mapa, ó. São essas áreas verdes, elas estão nas bordas do continente, ó. As áreas verdes, nas bordas, isso aqui tudinho, são áreas planas. Se tu for para o mapa, tu vai ver que é a altitude, né, de 0 a 200, então são áreas planas. E onde também tem, nas margens dos rios, ó, aqui rios, onde essas linhas que cortam o mapa são rios. E observe que elas são, o verde circunda essas linhas, que são as planícies, são as áreas planas, né? Beleza? Então você tem principais planícies, a planície siberiana, que fica na Rússia, as planícies do rio Sirdaria e Amudaria, né, que fica no leste do Mar Cáspio, as planícies do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Oriente Médio, as planícies do rio Indo e Ganges, que fica ao sul do Himalaia e próximo da Índia e do Paquistão, e as planícies do rio Amarelo e Azul, que fica no território chinês. Tá? A planície é uma área geográfica com pouco ou nenhuma altitude, né? Ou seja, plano, está próximo do nível do mar. Belém, por exemplo, vocês acham que Belém é plano? Hein, pessoal? Não. Belém é plano. Belém está numa planície, na planície amazônica, pessoal. Ela é plana, tá?
Beleza? A planície mesopotâmia, né, que se localiza no Iraque, é cortada pelo rio Tigres e Eufrates. Essa área ajuda principalmente, né, o setor local para a agricultura. Tá? A agricultura ela é muito praticada. Tá? A agricultura ela é muito praticada nessa região, tá? Em função da presença do rio. Então, a agricultura, né? Vocês estão visualizando aí a apresentação, né? Então, a agricultura ela é muito praticada nessa região, né? Assim como a pesca, né? O transporte de mercadorias e a irrigação, né? Porque ela banha uma região árida, né? Tá? Além da produção de energia. Então, você vê a imagem do rio Tigres e Eufrates, né? Que corta aí a planície da Mesopotâmia, e você tem o rio Tigre aí no Iraque, ó, importante para a irrigação, né? As áreas áridas precisam de água para irrigar, tá? Aí você tem os planaltos na Ásia, né? Onde estão esses planaltos? Que é o planalto ele é um tipo de relevo que predomina, né? Em áreas de geomorfologia antigas, onde você tem dobramentos antigos. Né? Então, ele é um tipo de relevo que predomina no continente asiático, são os planaltos. Né? Nesses planaltos estão os divisores das grandes bacias hidrográficas da Ásia, e nesses planaltos estão a nascente de grandes rios, como o Rio Ganges, o Rio Indo, o Rio Amarelo, o Rio Azul, o Rio Obi. Tá? O planalto, o que é um planalto? É diferente da planície, né? A planície é uma área plana e o planalto ele é uma forma de relevo, né, constituído por uma superfície elevada, né, com cume mais ou menos nivelado, geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas que trabalham esse planalto. São como topos retos, superfícies topográficas que podem ser regulares ou não. É convencionado designar que o planalto apenas a formações com altitudes maiores que 300 metros. Né? Então, só aquelas áreas com maiores de 300 metros é que são consideradas planaltos. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que, né, no continente asiático, muitos planaltos são divisores de bacias hidrográficas. Quando se fala em bacia hidrográfica, está se falando em rio, em hidrografia. E aí nós temos aí, né, os principais rios que nascem em grandes planaltos. Rio Amarelo, ó, que corta a China, é um rio extenso. Aqui tu tens o Rio Azul, também, que passa por território chinês, nasce em áreas planálticas. Aqui você tem o Rio Obi, na Rússia, né? Também é muito utilizado para a produção de energia elétrica. E aqui, pessoal, o Rio Ganges. Muita atenção para esse Rio Ganges, que ele é um rio que nasce também numa região planáltica, e ele corta o território da Índia. O Rio Ganges, na Índia, ó, você vê aqui pessoas se banhando nas águas do Rio Ganges, aqui o Rio Ganges passando por grandes cidades indianas. Né? O Rio Ganges ele é um rio sagrado para o povo indiano. Né? O povo indiano ele professa a religião budista. Então, para o budismo, para a região budista, não, desculpa, hinduísta, é a região hindu. Tá? Para o hinduísta, o Rio Ganges ele é um rio sagrado. O Rio Ganges, os animais, né? O maior rebanho bovino não comercializado do mundo, ele é indiano. Por quê? Porque o povo indiano ele não mata a vaca, não mata boi, porque para eles é um animal sagrado. Tá? Para a religião hindu, é um animal sagrado. Tá? Então, eles não matam. Então, eles não fazem uso comercial do rebanho bovino que eles têm. Ok? Então, pessoal, o maior rebanho bovino não comercializado do mundo é, tá, indiano. E esse rio ele é muito poluído, o Rio Ganges. Por que ele é poluído? Porque ele passa por grandes cidades indianas e que não fazem tratamento do esgoto e lança o esgoto direto para os rios. Então, observe a cor da água aqui, ó. É uma água poluída, é uma água suja, mas as pessoas usam, se banham, porque para elas é um rio sagrado. Não vai lhes causar doenças. Né? Aqui você vê a poluição aqui. Tá?
tanto o rio Ganges quanto o rio Indo, eles passam por áreas muito populosas. Lembra que eu falei para vocês, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Então, é muita gente, a produção de lixo é muito grande, o lançamento de esgoto para os rios é muito grande. Então, são rios muito poluídos. A Índia e o Paquistão possuem graves problemas de poluição dos recursos hídricos, por causa do crescimento populacional muito grande e o não tratamento do esgoto, o não tratamento do lixo que é lançado para os rios. Tá ok? Até aí, tá ok, meus queridos? Tudo certo, professor. Tranquilo? Tranquilo, professor. Outra forma de relevo que ocorre muito no continente asiático é a depressão, pessoal. E o que é a depressão? A depressão, a gente usa até muito, né, na questão da palavra em si, né? O que é depressão? Quando você está em deprê, você está em depressão, você está para cima ou você está para baixo? Hein? Para baixo. Pois é. Para baixo. Então, depressão, aí tu lembra disso. Depressão, pô, tô deprê, tô para baixo, tô em depressão. Depressão é a parte do relevo que está abaixo do nível do mar, está para baixo, né? Você tem o nível do mar que está a 0 metro de altitude, e o que está abaixo do nível do mar é depressão, né? Então, abaixo do nível do mar é depressão absoluta. Abaixo do nível das regiões vizinhas quer dizer depressão relativa, né? Como exemplo de depressão absoluta, a gente tem o Mar Morto, né? O Mar Morto está situado a 416 metros abaixo do nível do mar. Então, uma área que está bem abaixo do nível do mar, tá ok? Então, isso é depressão. E no continente asiático também estão presentes as depressões, tá? Uma outra forma de relevo muito presente no continente asiático são as montanhas, né? Que elas se caracterizam por apresentar grande elevação, né? As montanhas jovens, elas são elevadas, por quê? Porque sofreram um período menor de desgaste, tá? Elas apresentam forte desnivelamento em vales profundos. As montanhas velhas já apresentam menor elevação, né? E perfil arredondado devido à erosão. Quanto mais jovem a montanha, maior é a sua altitude. Quanto mais velha, menor. Por quê, professor? Porque quanto mais velha ela sofreu mais desgaste, né? Ela sofreu mais tempo de desgaste pela erosão, pelo sol, pelo vento, pela água, e ela foi perdendo altitude, tá? No extremo oeste da Mongólia, que fica na fronteira da China e da Rússia, né, você tem, né, o ponto mais alto da Índia, né, é onde está aí, né, formações elevadas, o Monte Everest, por exemplo, aí na Cordilheira do Himalaia, é o ponto mais elevado da Terra, tem mais de 8.850 metros, né? Então, é onde está chamado teto do mundo, né? É o ponto mais elevado. Tá? Na Mongólia, a gente tem o Monte Kuiten e o Monte Fuji no Japão também. Observe que no topo você tem você tem aqui uma coloração esbranquecida, né? O que quer dizer isso aqui? A neve, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura e a ocorrência de neve, a temperatura é elevada aqui, tá? O Monte Fuji, né, ele tem mais de 3.000 metros de altitude, tu tens aí o Monte Everest com mais de 8.850 metros de altitude, é a maior altitude do planeta Terra. Okay? Uma das características marcantes aí na região sudeste asiática, pessoal, é a existência de grandes tsunamis, né? Observe aqui essas regiões aqui, ó, que é a região de Círculo de Fogo do Pacífico, aqui, ó. Essa região aqui você tem a probabilidade maior de ocorrência de tsunamis. Como é que se forma um tsunami? Né? É um terremoto no fundo do mar. Esse terremoto ele produz um maremoto, que produz uma onda, e essa onda geralmente ela vai se estendendo por vários quilômetros e é uma velocidade muito grande. Então, por onde ela passa, ela vai arrastando tudo. Lembra daquele filme Impossível? Vocês assistiram esse Impossível? Que mostra uma família. Já, tá muito triste. Pois é, que mostra uma família
que foi acometida por um que vivenciou essa situação de um tsunami. Eles foram de férias, né, para uma região ali das Filipinas, né, não sei se é Filipinas ou Tailândia, e que ocorreu lá o tsunami. Aquela região é justamente essa região aqui, onde você tem, né, a maior ocorrência, né? Então, em 2004 tiveram tsunamis aí no continente asiático, né? Esse fenômeno deixou cerca de 150 mil mortos, 70 mil desaparecidos, 125 mil feridos e 1.700.000 desabrigados, né? Além de prejuízos em torno de 10,7 bilhões de dólares, né, nessa região aí, né? Então, essa região ela é de grande estabilidade tectônica, essa região de Círculo do Fogo do Pacífico, está sujeita a abalos sísmicos, tsunamis e erupções vulcânicas, né? Onde você tem estabilidade geotectônica, você tem esses fenômenos. Compreende uma extensa região do Pacífico, entre a Oceania, a Ásia e as Américas, né? Algumas ondas elas podem chegar a 800 km por hora em alto mar, então é uma velocidade muito grande. Aí já chega à costa com um grande potencial de destruição, né? Então, essa onda que se propaga, ela é chamada de tsunami, né? Então, ela se propaga pelo Oceano Índico e alcança a Ásia e até algumas áreas da África, né? Aqui a gente tem, né, o epicentro, né, o local onde ocorre o tsunami, ele vai se expandindo, a sua onda vai se expandindo. Então, essas áreas aqui da Malásia, da Indonésia, da Tailândia, que são áreas belíssimas para o turismo, são áreas também de grande probabilidade de ocorrer tsunami, tá? Em 2011, olha, o tsunami no Japão, né, que destruiu bastante a cidade de Fukushima, no Japão, né? Houve até um acidente na usina nuclear de Fukushima, causado por esse tsunami. Olha aqui a onda nessa imagem, pessoal. Aqui é a cidade, olha a onda chegando na cidade aqui, né? Então, esse terremoto aí, esse terremoto, ele atinge a costa do Japão, gera o tsunami. Foi um terremoto que ele aconteceu na costa do Pacífico, nos limites marítimos, né, do Japão, e aí gerou o tsunami, porque lembra que eu falei para vocês, o tsunami ele é gerado a partir de um maremoto, de um terremoto no fundo do mar, que gera essa onda gigante. E aí o tsunami ele invadiu o território, vai matar vários japoneses aí, né? E teve um tremor aí de 8,9 de magnitude, esse terremoto aí que aconteceu. Ele foi um dos maiores do país e o 7º maior da história. E aí ele gerou o tsunami, essas ondas gigantes, elas invadiram o Japão e destruíram bastante, né? Então aqui nesse esquema tem como é que se forma um tsunami, olha lá. Lembra que eu expliquei para vocês, um terremoto faz tremer o fundo do mar, um tremor de terra no fundo do mar. Esse fenômeno desloca para a superfície uma grande massa de água, né? Aí se torna uma vibração que se propaga a grande velocidade abaixo da superfície. A água é aspirada da margem, ao se aproximar da costa, ondas gigantes se formam, né? Então a origem de um tsunami é justamente um tremor de terra no fundo do oceano, tá? Aí você vai ver aqui as ondas chegando ao continente, né? Em áreas habitáveis a destruição é muito grande, e você vê aqui, ó, como se deu a destruição. Aí destruiu, acabou causando destruição também na usina nuclear de Fukushima, e a cidade teve que ser, né, evacuada, porque vocês sabem que quando acontece um desastre numa usina termonuclear, a área tem que ser toda evacuada para que as pessoas não sejam contaminadas com a radiação nuclear, que pode causar câncer, tá bom? E para a gente finalizar, vamos ver aqui a Ásia de monções, né? A Ásia monsônica, tá? No sudeste e sul da Ásia ocorre o regime de monções. Esse regime de monções, pessoal, ele vai mexer com o clima da Ásia. Ele é caracterizado por chuvas, né, intensas de junho até setembro. Esse período de junho a setembro, olha, terminou lá a chamada monções de verão lá na Ásia. Terminou, né? Foi um período de muita chuva, principalmente para a Índia, para o Paquistão, para o Bangladesh, áreas que ficam no sul e sudeste da
são países que ficam no sul-sudeste da Ásia. Então, nessa monção de verão, chove muito. Então, é o período em que eles estão se dedicando principalmente ao cultivo do arroz. Então, no período das monções de verão, os indianos, os paquistaneses, o pessoal que vive ali na região do sul e sudeste da Ásia, eles se dedicam ao cultivo do arroz. E aí, de março a abril, que acontece as monções de inverno, é o período de seca, né? Então, nas monções de inverno, o que acontece? No período da seca, eles fazem a colheita desse arroz. Esses países são grandes produtores de arroz e o arroz é a base da alimentação desses países, né? Durante as monções de verão, o que acontece? Ó, aqui você tem, nas monções de verão, né, os ventos eles sopram do oceano, tá? Aqui as monções de verão. Eles sopram do oceano para o continente, ó. Esses ventos eles vêm do oceano para o continente. Por isso que chove muito, porque esses ventos eles vêm carregados de umidade, né? Aqui a gente tem áreas de baixa pressão, que é justamente que vai receber as áreas de alta pressão estão aqui no oceano. Então os ventos úmidos eles saem do oceano e entram aqui para o continente. Esses ventos úmidos eles trazem chuva, onde você tem calor. A pessoa travou. Eles saem do continente para o oceano, então período de seca. Monções de verão, período de chuva, monções de inverno, períodos de seca. Por que as monções de verão ocorre a chuva? Porque as massas de ar úmido elas saem do oceano e vêm para o continente trazendo chuva. Por que nas monções de inverno ocorre a seca? Porque as massas de ar elas saem do continente seca e vêm para o oceano, não traz chuva. Período Tá travando, professor. para a existência de um deserto na China, que é o deserto de Gobi. Esse deserto ele vai impedir, né, que a umidade chegue até o continente. Tá ok? Tá ok? Até aí tá ok, meus queridos? Sim, professor. Estão me ouvindo bem? Sim. Só travou um pouco, mas tudo certo. A internet, que a velocidade não está muito legal. Mas olha lá, meus queridos, a gente vai finalizando por aqui. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse material em PowerPoint que eu estou usando aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Pelo WhatsApp, tá bom? E também eu vou passar também uma atividade sobre Ásia para vocês, tá? E eu vou fazer um vídeo corrigindo aquele exercício de Oriente Médio. Quem não fez, faça e envie para mim, tá bom? Coloque o nomezinho de vocês completo e envie para mim, que aquilo é atividade avaliativa, tá bom? Tá ok, meus queridos? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. E vão se preparando para o retorno, hein? Tá bom. Quando que vai ser, professor? Ninguém fala nada pra gente. Eu só vejo na televisão. 13 de outubro. 15? 13. É. Tá programado para o retorno 13 de outubro, tá bom? Ah, pessoal, rapidinho aí. Não saiam ainda. Vou colocar aqui, ó. Chamada. Coloque o nome de vocês completo e aí podem sair. Tchau, um grande abraço, um bom almoço para vocês. Eu ainda vou fazer o meu almoço. Tchau. Abraço, professor. Ótima aula. Muito obrigada. Tchau, meus queridos. Um abraço para vocês. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Coloque o nome e saiam da sala, tá?